de volta com o Educador em Entrevista. Eu converso agora com o Dr. João Carlos Giraldi. Doutor, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite para a gente poder ajudar de alguma maneira aí na nossa área, orientação às mães, aos pais, assim por diante. Bom, nós temos ouvido aí, falando um pouquinho da questão do corona, especificamente a questão dos grupos mais suscetíveis, os grupos de risco, que não envolvem criança, mas nem por isso a gente não deve focar a atenção e perder o controle, né, doutor? Exatamente. Pelo menos as notícias internacionais, os trabalhos que tem, são poucos, alguns que ainda estão iniciando, né? Mas os dados mostram que as crianças estão relativamente protegidas, vamos dizer assim, né? Não tem tido, comparando com um idoso, nós não temos problemas com essa área. Claro, elas vão ser contaminadas como qualquer pessoa, mas felizmente existe uma proteção, vamos dizer, entre aspas, nessas crianças, né? Existem estudos aí para verificar por que está acontecendo isso, né? Tem algumas ideias, mas ainda nada comprovado de por que as crianças não têm tido problemas sérios ou problemas tipo o idoso, né? Perfeito. Salvo aí as crianças que já têm algum problema respiratório, aí essas têm que ficar em alerta. Isso daí a qualquer idade nós vamos ter aquelas pessoas que têm já comorbidade, que a gente chama, quer dizer, a criança que tem, por exemplo, diabetes, né? A criança que tem um problema cardíaco, problemas de bronquite, de asma, assim, se forem contaminadas por isso, elas vão ter mais chance de ter problemas simples ou mais complicados, como qualquer outro, né? Mas em condições normais, elas não têm tido problemas sintomáticos, pelo menos, né? Perfeito. Também é bom destacar aí nessa questão, né, que independente aí do corona, né, as outras gripes continuam em vigor, né? Então os cuidados nesse sentido também devem se estender, porque a gente sabe que a influenza, enfim, as outras também podem trazer complicações, algumas no caso das crianças até mais do que o corona. Essa época do ano para nós Brasil, sul, sudeste principalmente, outono, né, nós temos muitos problemas respiratórios nas crianças. Comumente a gente tem a influenza, nós temos outros vírus que comprometem muitas crianças. E a gente tem que ficar atento para não ficar pensando só no coronavírus, né? Tem que pensar mais no que é comum nessa época do ano e também com um pensamento no corona também, mas principalmente no que é mais comum todo ano que a gente encontra. Um vírus muito frequente, tem uma certa frequência nessa época do ano, é o vírus sincicial respiratório, que traz muitos problemas e muitas crianças são encaminhadas para a UTI por causa disso. E todo ano a gente tem isso daí. Então, esse lado a gente tem que ficar atento também. Não é só pensar no corona, mas qualquer outro vírus, a gente pode ter problema na criança, né? Doutor, a gente falava dos cuidados aí com as crianças, né, de uma maneira geral nesse período, e um ponto vital aí é a questão do ficar em casa, mas se precisar sair dentro de uma rotina adequada. Isso, exatamente. É questão de bom senso das coisas, né? Vocês precisam entender o que é ficar em casa, como ficar em casa e como sair de casa. Isso daí é fundamental. Então você vai sair de casa com criança? Não. Você vai sair de casa para aquilo que você precisa. Vai ao supermercado? Não é para ficar conversando no supermercado. Porque você pode trazer de lá para sua criança, para o seu filho, seu neto, se for o caso, algum contágio.
Então, vai lá, essencialmente, se for o caso, tiver alguma dúvida, põe uma máscara também, não tem problema se tiver máscara. Não que obrigatoriamente você tem que fazer isso, mas se tiver dúvida, se proteja, depende daquilo que você está precisando. Ficar em casa também, você tem que ter um controle. Não pode ficar fazendo festa, convidando os outros para casa. Você tem que se resguardar. Então, a gente vê muito aí, às vezes vê na rua caminhando com cuidado, onde não tem ninguém. Eu acho que isso aí é uma prevenção. Você pode sair um pouco daquele isolamento, que às vezes perturba mentalmente muitas pessoas isso. Então vou dar uma espairecer, vou sair um pouquinho, mas onde não tem gente, você procura ver onde não tem. Se tiver algum, passa do lado, passa mais longe um pouquinho. Vão sair em grupo? Não é para sair em grupo, né? Sair 2, 3 pessoas, sempre um longe do outro. Eu acho que esse é o bom senso das coisas, né? Senão a gente vai ficar mentalmente perturbado. Muitas pessoas sentem isso e a gente tem que ter esse cuidado também, né? Perfeito. Um cuidado com as crianças é justamente com a questão dos avós, né? A gente sabe disso, que a criança, por isso que as escolas foram fechadas, né? Porque elas são uma fonte contaminante aí, e essa questão de sai com a criança, deixa com os avós tomando conta. Então, né, é interessante também se precaver nesse sentido. Isso é uma preocupação mundial, né? A criança, o que nós vamos fazer com as crianças realmente? Ficar com quem? Cada caso você tem que ver o que se deve fazer. Você tem um idoso que está enfermo dentro de uma casa, você realmente não deve levar essa criança, porque você não sabe se ela pode estar contaminada e transmitindo e não ter sintoma. Então você tem que ter esse cuidado. Agora, se está todo mundo com saúde, tudo bem, sem nenhum risco, pode ficar com os avós. São casos que você tem colocar individualmente cada caso, mas não simplesmente eu vou deixar com os meus pais, as crianças, com meus, que são os avós, né? De qualquer maneira. Eu acho que isso aí tem que ter muito cuidado, sem alarde, apenas cada caso, cada casa, você tem que ter uma conduta individualizada. Perfeito. Também, né, falando dessa questão específica aí das crianças, também é o momento de se focar na questão da alimentação saudável, né, de tentar controlar isso já que está todo mundo em casa, porque a gente sabe também na importância de uma alimentação de qualidade para a resistência, para o sistema imunológico. Olha, nós pediatras temos uma preocupação muito grande, que é a alimentação. A gente sabe já de vários anos que o foco mundial é fazer uma estrutura alimentar correta e ideal para o momento, né? Aquilo que a gente já sabe hoje, para que você tenha uma estrutura para o futuro. Então, é uma prevenção, essa é uma prevenção não só para agora, mas para o futuro. Hoje, a gente sabe que não se pode dar mais leite de vaca antes de 1 ano de idade para a criança, por vários fatores que antigamente não se tinha esse conhecimento. Hoje se sabe isso. Mas como é que eu faço? Muitas mães, às vezes, têm até condições de fazer isso aí, e às vezes, não, meu avô, minha avó davam leite de vaca, não tiveram problema. Tiveram alguns problemas, com certeza, disso daí. Mais tarde, com certeza, já vão. Então, tem estudos mostrando crianças com segmentos aí a longo prazo já, são diferentes daquelas que são com alimentação que não são corretas para os estudos que tem hoje. Então, isso é muito importante. Então, você vai criar condição de imunidade melhor. Você tem que pensar sempre nas vacinas, né? Todas as vacinas, a criança tem que ser protegida. Não é só agora correr atrás da vacina contra a influenza. A gente vê, às vezes, carteira de vacina, a gente pergunta muito, confere as vacinas das crianças que a gente atende. Algumas falhas existem.
Não pode, a vacina é muito importante, é prevenção, é condição de vida para o futuro também, né? No último bloco o senhor falava a respeito da questão do leite, né, de vaca. Uma espectadora aqui colocando, né, muitas crianças têm a questão da intolerância ao leite e acabam utilizando o leite de soja. É de fato recomendado ou o leite de soja também causa algum dano? Bom, intolerância, você tem que especificar mais a situação. Intolerância, a gente pensa muito na lactose que tem no leite, né? Então, tem os leites sem lactose são melhores do que o leite de soja, certo? Isso é importante. Em alguns casos, você tem, bom, ela não aceita, você pode usar, mas isso acima de 6 meses de idade, né? Pode ser usado. Mas ainda o melhor é você usar o leite sem lactose, específico para isso daí, tá? É melhor. Perfeito. Porque também acaba se vendo a questão da alimentação, e é o que a Rose coloca, né? Olha, tenho visto muitas mães introduzir alimentação até de uma maneira diferente hoje em dia, né? Não mais com as papinhas, mas com a degustação de frutas, etc. Qual é o momento correto de introduzir os alimentos e qual o processo correto? Bom, nós temos que seguir sempre a Sociedade de Pediatria. E já há alguns anos tem realmente dentro da sociedade a parte de nutrologia. E isso já é mundial. Nós temos até os 6 meses de idade leite materno. Não tem outra só leite materno. Não é para introduzir nada, a não ser água, se tem alguma falta de líquido ou urinando pouco, mas é outra história. Pode dar água em qualquer idade, tá? Fora isso, 6 meses de idade, leite materno. Não tem leite materno, você tem os leites específicos para aquela idade. Tem vários aí, tá? Papinha com 6 meses de idade. Então você tem a papa de legumes, a papa sem sal até 1 ano de idade. Então a partir de 6 meses você introduz a papinha, já introduz a fruta. Suco, nenhum também antes de 1 ano de idade. É muito importante. Vamos dar o suco. Não, dê a fruta. A fruta sim é importante. Então são coisas... Não, antigamente a gente usava suco, 2 meses e meio, 3, dava suco, dava fruta. Não, só tem que acompanhar a atualização. Uma coisa é modismo, outra coisa é atualização, é bem diferente. Então você tem que ficar atento nesse aspecto. Aquilo que hoje os estudos mostram para alimentação. A sociedade tem manuais para isso daí, tem estudos para isso aí mostrando. Então, a partir daí você vai dar fruta, vai dar suco, pode dar o arroz, pode dar o macarrão a partir de 6 meses, né? Ovo, né? Ovo a partir de 6 meses deve ser dado já o ovo, né? Isso é muito importante. Então, essa é a sequência normal. E seguir o leite materno. Quando não tem os outros leites, número 2, por exemplo, para aquela idade, até 1 ano de idade, por exemplo, ou um pouco mais. Perfeito. E tomar esse cuidado mesmo de procurar as fontes confiáveis aí, né? Porque também a gente tem muita fake news nesse sentido. Sim, isso aí é um problema muito sério, né? Então você tem muita... A avó dava isso, a tia deu isso aqui, outro. Cuidado com isso aí. O médico estuda é para isso. As pesquisas são feitas para isso aí, para melhorar a condição. Por exemplo, vou dar um exemplo para os avós. A osteoporose. Quando é que você começa a prevenir? Desde quando nasce a criança. Porque você tendo uma alimentação correta, tendo tudo isso, você vai prolongar o problema vai prolongar, não vai estender o aparecimento da osteoporose do adulto, nos avós, que é comum. Então, isso é a prevenção. Então, a prevenção começa agora, quando nasce. Nós temos aí estudos, quer dizer, a criança de 1000 dias, quer dizer, desde quando a mulher está grávida até 2 anos de idade. Hoje já tem até 5 anos de idade essa prevenção. Então isso é muito importante.
Esse caminho não tem volta, você tem que acompanhar e sempre tem notícias novas. E porque são estudos sérios, né, embasados e que acompanharam um grupo grande de estudos por um período prolongado, né, e tem essa base para análise. Só para você ver, olha, anemia é uma situação muito comum no país, muito comum. Inclusive leite de vaca, 30% das crianças que tomam são anêmicas. Tem possibilidade de anemia, porque tem perda sanguínea nas fezes, imperceptíveis. Então, por isso que não se usa leite de vaca, um dos fatores, né? Até um ano de idade. Então, toda essa sequência aí, você vê, falando do coronavírus, quantas coisas a gente não sabe ainda, mas algumas coisas já estão sabendo sobre ele, e vão saber daqui mais um mês, 2 ou 3, daqui um ano, uma vacina, 2, um ano e pouco. Por quê? São coisas novas, mas você está estudando, tá? Quantos países estão estudando sobre isso daí? E a alimentação a mesma coisa. Muita gente faz trabalho isso aí o mundo inteiro. Então tem que seguir realmente isso daí, viu? Perfeito. Doutora, a gente sabe que as estruturas de saúde estão trabalhando normalmente, né? O senhor também sempre tomando o cuidado redobrado que a gente tem agora em função dessa questão, né? Mas tem que ter esse amparo da saúde, desse atendimento e fica essa dica, né? Os pais podem continuar procurando, mas redobrando aí esse cuidado. Sim, eu já minha idade já é de risco, né? Mas a gente está trabalhando com todo cuidado, muito maior ainda. Então, a Sociedade de Pediatria realmente solicitou para que a gente atendesse as crianças. E é o que nós estamos fazendo. Cuidado. O que a gente faz? Não fica assim, olha, tem consulta 3, 4, não tem na sala, tem sempre um só. Marcando com intervalos, quando vem para aparecer a consulta, olha, você chega no horário para não prejudicar o outro quando vai chegar uma outra pessoa. A gente está usando máscara, está usando tendo todos os cuidados possíveis para que a gente não se contamine e não contamine ninguém também. Então, chegou uma criança maiorzinha que está com tosse, coriza, a gente põe máscara na criança também, entendeu? Por quê? Porque é necessário isso aí, não é porque ela tem, mas a gente não sabe, né? Sem dúvida. Se a mãe tiver também, eu já pergunto também, olha, a senhora está resfriada? Põe máscara também, a gente dá a máscara para ela, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa. Roupa também, a gente se prepara, né, para não chegar em casa, põe um avental, tudo isso aí, óculos de proteção, a gente está usando. Então tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com isso daí, né? Doutor, eu quero agradecer a presença conosco, a ajudar a sanar algumas dúvidas, né? Esperar que todos aí, né, unidos, tomando as suas precauções, as suas medidas, que a gente saia desse problema o mais breve possível, e agradecer sempre aqui o carinho com a emissora e poder dividir um pouco do conhecimento. Eu que agradeço para a gente poder dar algumas notícias de orientações às mães, às crianças, né? E a gente está sempre à disposição.